Muito bem, meus irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Jonas. Está lá depois de Obadias, quase no final do Antigo Testamento, está tudo pequenininho ali. O livro de Jonas, capítulo 2, vamos meditar nesse capítulo 2 do profeta Jonas. Dá um tempinho aí, porque o livro dos profetas é tudo ali junto, tudo pequenininho, né? E às vezes a sequência a gente desorienta, né? Jonas capítulo 2. Uma dica é você ir lá na primeira página da Bíblia, tem um sumário lá, aí vai ter lá o número da página, aí você já encontra rapidamente o livro, né? Meus irmãos, nessa noite, deixa sua Bíblia aberta, que vamos ler versículo por versículo. Eu acredito que você já ouviu essa expressão, pingo nos is, né? Quantas pessoas já falaram isso? Pingo nos is. O que é a história dessa expressão, né? Geralmente a gente fala isso quando quer resolver uma situação, quer mostrar uma verdade, né? Mas a história do pingo nos is, veja, no século XVI, a letra I, ela não tinha um pingo. Então, quando aparecia uma palavra com dois I, parecia o U. Então, foi resolvido que se colocasse o pingo no I, para distinguir do U. Então, foi aí que começou essa frase, pingo nos is. Ou seja, para que tenha que seja esclarecido que a letra I não é U, para que venha distinguir até onde é o U e até onde é o I. Então, essa frase, depois desse feito, e começaram a ter essa expressão do senso comum, qualquer coisa que se resolva, vamos distinguir aqui a verdade, o que está acontecendo, e aí vamos mostrar quem é o U e quem é o I. Então, toda vez que a gente usa essa expressão, ela traz a ideia para esclarecer, para iluminar onde é que está a verdade, no caso do U e do I. Então, diante disso, eu queria pensar nessa frase em relação a Deus, a nossa relação com Deus. Às vezes, nós queremos confundir as coisas, como se confundia o I pelo U. As coisas que só pertencem ao Senhor, às vezes nós queremos assumir esse controle, se mistura, ou seja, aonde é até a minha área de obediência a Deus, e até onde vai a sua soberania, e às vezes eu ultrapasso, daqui a pouco eu estou dizendo ao soberano Deus o que deve ser feito, daqui a pouco eu estou sentando no trono, e falando para ele que ele tem que fazer dessa maneira, se confundindo o U com o I. Às vezes, irmãos, eu acredito que Deus coloca os pingos nos is para nos mostrar que Ele é diferente de nós. Então, às vezes, a gente canta que Ele é soberano, a gente cantou agora que não há ninguém parecido com Ele, mas às vezes a nossa humanidade traz Ele como fosse um de nós. Às vezes nós queremos assumir uma posição que não é nossa, e aí tem certas situações que Deus provoca na vida da gente, para mostrar a gente que o pingo do I é nele, que Ele é diferente de nós, da sua criação. Quando se atribui, irmãos, que Deus Ele é santo, Ele é separado da sua criatura. Ninguém pode pegar a Deus e colocar dentro de uma forma.
porque Ele é santo, Ele é transcendente. Quando eu começo a misturar, quando eu começo a falar que Deus é o meu pensamento, eu estou confundindo o I com o U. E aí Deus às vezes puxa o tapete e nos leva para situações para mostrar e para ter o papo do pingo nos is. Eu sou diferente de você, eu não sou como a sua estrutura, eu não me preocupo como você se preocupa. Nada solto está na vida, porque eu sou o Senhor e o pingo está no i. Amém, meus irmãos? Veja, eu vejo esse conflito na Bíblia. Vou citar alguns exemplos, como Abraão, que estava esperando a promessa do filho. Abraão trouxe Eliezer. Aqui, Senhor, a promessa pode ser pelo meu servo. Deus, não, é de você, Abraão. O pingo está em mim, eu sou diferente do seu pensamento. Como também Deus mandou Moisés falar para a rocha, Moisés bate na rocha, e Deus repreende Moisés. Eu mandei você falar, e você bateu, o pingo está em mim, e não em você. Eu sou diferente de você. Como também Davi, ele comprou coisas para construir o templo, e quando ele ia construir, Deus falou: não, eu não quero que você construa, a sua mão está manchada de sangue, eu não quero, não é como você quer, o pingo está em mim, e você é um U. Veja, Nabucodonosor, o grande império que ele governou, ele saiu na janela, olhou para a Babilônia e disse: a minha Babilônia que eu edifiquei, a minha Babilônia que eu construí. Deus chegou para ele e fez: olha, Deus pôs a mão dele e ele virou como um bicho, ficou louco, e foi e comeu como animais. Deus disse para Nabucodonosor: eu sou o dono do pingo do i, eu sou diferente de você. A Babilônia não pertence a você, a Babilônia pertence a mim. As pessoas que moram em Babilônia é a minha criação. Então o pingo no i é no i e não no u. Também Herodes, lá em Atos, ele deu um discurso bonito e o pessoal começaram a gritar: voz de Deus! Morreu na hora, porque a Bíblia diz que ele não glorificou a Deus. Pois bem, irmãos, Deus, ele às vezes provoca situações, como já provocou na minha vida, que o meu orgulho começa a me levar a achar que eu tenho um crédito com Deus. Tem uma mania aí, alguns anos atrás, que a pessoa orava: se eu tenho um crédito aí do céu, meu Deus, faz isso. Quem é que tem crédito no céu aqui, irmãos? Então, às vezes Deus provoca situações, fecha uma porta, uma tribulação repentina, aquilo que você acha que está no controle, é o domínio, eu tenho tudo controlado. Deus puxa o tapete para mostrar que o dono do pingo é Ele, e não a gente. Então, pois bem, dito isso, esse capítulo que vamos ler é um pingo nos is. De um lado está o Deus soberano, e do outro lado está um profeta chamado Jonas. Hoje nós somos Jonas, né, na pregação de hoje. Vamos conhecer um pouco dele. Veja, a Bíblia relata que Jonas era profeta, filho de Amitai, o pai dele era profeta também, e morava na cidade de Gat-Hefer, na tribo de Zebulun, no norte de Israel. Jonas, ele era galileu e contemporâneo dos profetas Amós e Oséias. Ele profetizou a prosperidade do reino do norte, no reinado de Jeroboão II, no ano 793 a 753. Veja, agora preste bem atenção, que aqui é o que está a atenção da história. A grande inimiga de Israel na época era a Síria, cuja capital era Nínive. É aqui que vai morar a confusão do profeta com Deus. Nínive era inimiga da nação, e particularmente a cidade de Nínive era inimiga do profeta Jonas. Eu vou explicar por quê. Veja, quando essas nações eles invadiam os reinos, a primeira pessoa que eles matavam era o rei e os profetas. Imagine Jonas
crescendo na casa do seu pai, que era profeta, com essa sensação que a Síria podia invadir e matasse seu pai. Então imaginamos que Jonas já tinha esse sentimento de raiva por Nínive, por ser uma ameaça iminente, queria matar o seu pai, e eles provocavam com os judeus, querendo assumir aquela terra. Lá na frente vai acontecer. É aqui que vai morar essa confusão. Todo profeta, irmãos, que se apresentava de Deus e se consagrava diante de Deus, eles prestavam um voto diante de Deus. E um dos pontos do voto é obedecer a ordem de Yahvé, do seu Senhor, para ir para qualquer lugar e levar a mensagem. Então escute, o profeta Jonas tinha prometido a Deus, na sua consagração, que ele ia levar a mensagem de Deus para qualquer lugar que fosse. Ele fez um voto. Muito bem, então vamos folhear um pouquinho. Vem aqui para o capítulo 1. Vamos só folhear para a gente ter um contexto. Veja, Jonas estava tranquilo no seu ninho de conforto. Sou profeta, está legal, está tudo sob controle, Deus está fazendo aqui aquilo que eu desejo, está muito legal aqui na cidade que eu estou. Mas aí quando chega no capítulo 1 e verso 1, Deus agora vai dar uma ordem para ele, uma ordem estranha para ele. Olha aqui o texto, ó. Jonas capítulo 1 verso 2 diz: certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Escute bem, irmãos. Quando Jonas escuta para onde ele devia ir, Nínive, ele esqueceu dos seus votos que prometera a Deus, que iria para qualquer lugar onde ele mandasse. Só que Nínive é a questão. Nesse momento, ele dizia: eu sou teu profeta, eu sou teu servo, eu tenho uma camisa aqui com Cristo, com Deus sempre, Yahvé, estou contigo. Mas na hora em que Deus vai remexer no limite dos seus planos, é nesse momento que ele esquece do pingo no i. E nesse momento ele não aceita o plano de Deus, ele não aceita o que Deus está determinando para pregar numa cidade que ele odeia. Nesse momento ele diz para Deus: o meu sentimento é mais importante do que os teus planos. E aí diz no verso 2, a parte A, olha o que aconteceu no verso 2, parte A: Jonas se aprontou, mas o que? Fugiu do Senhor, indo na direção contrária. A partir daí, irmãos, a humanidade de Jonas vai de mal a pior. Veja, Deus tem o plano de querer que pregasse lá em Nínive. Então Jonas olha para isso e diz: não vou para Nínive. Veja, ele sai e foge. Chegando em Jope, ele compra uma passagem para Tarsis. Na época, irmãos, quando se falava em ir para Tarsis, era ir para o lugar mais distante do mundo. Para os irmãos terem ideia, só para os irmãos se ambientar, é como se Deus mandasse para Nínive, que ficava ao leste de Israel, vá para ali. E ele olhou para Tarsis. Sabe onde fica Tarsis? Na Espanha. Então veja que absurdo, porque lá na Espanha eu vou estar esquecido e Deus vai esquecer de mim, mas eu não quero executar o seu plano. Então veja, no verso 3, ele entra no barco, na sua viagem tranquila, até que Deus começa a colocar os pingos no is. Ele está no barcão dele, a vida é Brasil,
Vamos embora, está tudo tranquilo, está tudo sob meu controle. Eu não quero a Síria, eu vou lá em frente, vou pregar lá na Síria. É a minha vontade, é a nossa humanidade, é o meu controle, e está tudo sob controle. Deus abençoe o meu controle. Ele está no barcão, tranquilo, vou para a Espanha, fala espanhol, vou para lá agora. Muito bem, no verso 4 do capítulo 1, olha o que acontece. É na tranquilidade, Deus vai começar a mostrar os pingos no is. Deus balança o mar, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Verso 5 diz: todos os marinheiros estavam cheios de medo, e cada um clamava para o seu Deus. Porém Jonas havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Irmão, eu não estou mostrando o verso porque não é esse texto, eu estou só resumindo. Então Deus começa a balançar o mar, e o pessoal, os marinheiros, começam a clamar aos seus deuses, e Jonas desce para o porão. Eu vou ter um sono. Tudo bem. No verso 7, os marinheiros fizeram uma leitura, porque eles estavam desesperados, e eles fizeram a leitura, e aquele mundo é um mundo místico, esse mundo aqui é um mundo muito místico, né? E eles fizeram a leitura: ei, tem alguém nesse barco, tem algum Deus que está furioso com alguém nesse barco. Verso 7 diz isso. Ei, vamos lançar uma sorte aqui. E Jonas já tinha sido acordado pelo capitão. Jonas, só lá, vamos fazer aqui um sorteio, para ver quem é a pessoa, que o Deus dessa pessoa está irado. Quando abrir o pacote, Jonas, eu já sabia, era Jonas. Deus balançando o mar, Deus está lá no papel, mostrando a Jonas. No verso 8, então os marinheiros perguntaram a Jonas quem ele era. A resposta de Jonas já mostra que os is já estavam com os pingos. Olha o verso 9 lá, olha aqui, ó. Jonas responde para os marinheiros: rapaz, eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor. Observe os lugares que ele está falando aqui, ó. Eu adoro ao Senhor, o Deus de onde? Céu, que fez o mar e a terra. O que Jonas está dizendo aqui? Que eu posso assim pensar. Veja, esses três lugares, tirando esses três lugares, irmão, céu, mar e terra, você tem algum lugar para ir? Tirando esses três pontos geográficos: terra, céu e mar. Ou seja, Jonas já está entendendo, dizendo o seguinte: olha, o Deus que eu sirvo é o dono do céu, da terra e desse mar. Ou seja, o pingo do i é dele. Veja, no verso 12, Jonas aconselha aos marinheiros. Veja que ele já está sabendo. Ele falou: olha, meu jovem, os marinheiros estão fazendo de tudo, houve o sorteio, mas não, segura aí, ninguém vai jogar você não, vamos fazer alguma coisa. E Jonas: ei, o problema sou eu, pode me jogar, aí o mar vai se aquietar. O mesmo Jonas disse. No verso 15, Jonas é lançado no mar, e aí acabou a história. Esse aqui, quando ele é lançado no mar, esse é o resultado quando o da nossa humanidade quer se parecer com o I de Deus. Sabe, quando nós não queremos obedecer ao Deus soberano, que sabe de todas as coisas, mesmo aquelas coisas que a gente não compreende. O fim é esse, quando nós queremos ser o U da nossa humanidade, se misturar com o I de Deus. Agora, Jonas havia desistido de Deus, mas, meus irmãos, Deus não desistira de Jonas. Jonas pensou que o mar fosse a sua sepultura. A gente já sabe o fim da história, sim ou não? Mas quando Jonas está sendo lançado, o pensamento que eu acho de Jonas era: morri, eu vou ser lançado no alto mar e morri. Eu estou sendo lançado não é naquelas praias calmas, eu estou sendo lançado na tempestade, no mar, que tem uma dificuldade enorme para alguém que vai nadar, alto mar. Então quando ele é lançado, eu morri. Jonas morre, no pensamento dele, morri. Então veja, Jonas pensou que o mar fosse a sua sepultura,
Mas Deus fez surgir um grande peixe para salvá-lo. Aparece o grande peixe. Pode-se perguntar, diante desse texto, como poderia Jonas ir para um estômago de um peixe? É uma grande pergunta, né? O que nós podemos responder é que tudo é um milagre. Não, mas a baleia, o texto não fala que a baleia pode até ser. Mas veja, Jonas, ele foi engolido por um grande peixe, e nós traduzimos isso como milagre. Nunca um homem andou na barriga de um peixe, mas aí eu considero como milagre, e a Bíblia assim faz. Foi Deus que havia preparado o grande peixe, foi o Senhor que falou ao peixe, que causou vomitar Jonas na terra seca. Tudo é milagre. Uma outra coisa, você, pastor, essa historinha tá um pouco difícil de engolir. Tá. A grande questão é que Jesus citou a história do profeta Jonas. Se Jesus citou a história do profeta Jonas, Jesus vai falar assim: olha, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da barriga, o Filho do Homem vai morrer e ao 3º dia ressurge. Se Jesus cita a história, então é uma história verdadeira. Porque se é mentirosa essa história, é uma mentira, como diz os teólogos liberais, então Jesus está falando uma verdade em cima de uma mentira. E se ele falou essa história, e se ele é soberano, se Jesus é Deus, então estamos diante de uma história de um grande milagre, de um grande peixe que pegou um homem, e assim foi a mão de Deus. Então veja, ele passa, Jonas, 3 dias e 3 noites naquele estreito. Veja onde o Senhor nos coloca. Veja, irmãos, quando Jonas é lançado, você fala, pronto, Jonas vai para a barriga da baleia, ele vai ser disciplinado. Não, é livramento. Porque se ele foi lançado para morrer, então Deus aparece com livramento, um grande peixe que o pega. E aí ele dentro daquela barriga, ele fica vivo. Então chegou a hora de Jonas declarar para Deus os pingos nos is. Ali na barriga do grande peixe, se eu falar baleia, irmãos, eu estou aqui confundindo, mas o grande peixe, então ali dentro daquele momento ali, naquele escritório de natura, cheirinho de coisa boa, está lá o Jonas naquele estreito. E aqui, meus irmãos, eu queria só aplicar que às vezes Deus coloca a gente nesses estreitos só para colocar os pingos nos is. Às vezes ele está: como foi que eu cheguei até aqui? Como é que as coisas saem do meu controle? Aí Deus chega e diz: é aqui que eu vou te pegar no estreito, é aqui que você vai ver o meu pingo, vai ver quem eu sou. Amém, meus irmãos? Veja, a partir de agora vamos meditar no capítulo 2. Ele começa a orar. Verso 1 diz: ali, pode passar, de dentro do peixe, Jonas fez o quê? Orou ao Senhor seu Deus, dizendo, verso 2: ó Senhor Deus da minha aflição, clamei por socorro e tu me respondeste. No fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro e tu ouviste a minha voz. Veja que coisa interessante. Jonas, ele não orou quando desceu a Jope. Quando Deus mandou ele para um lado, ele nem orou: Senhor, é para eu? Não, ele nem orou, pegou o barco para Jope. Veja que Jonas, ele não orou quando comprou a passagem para Tarsis. Vou comprar, muito bem. Jonas, ele não orou quando a tempestade veio ao barco. Os outros estavam clamando, mas ele não orou. Ele não orou quando os pagãos estavam orando. Mas naquele momento, da barriga do peixe, ele começa a orar. Sabe que Deus faz isso, irmãos? Deus faz isso. A gente é igual a pipa. A gente fica solto lá, o vento bate, então, eita, cerol, vou pegar, sei o que, eu sou o cara. E lá embaixo tem um carinha lá: ei, está na hora. Você pensar que eu estava solto. Deus gosta
de moldar os seus servos. A Bíblia diz isso, que a tribulação é bendita. A Bíblia diz isso, que produz perseverança, que molda o nosso caráter. E aqui, meus irmãos, é incrível pensar isso, porque ali na barriga, você, meu jovem, não orou quando comprou a passagem para Tarsis, você não orou quando pegou o barco para Jope, agora você vai orar. Irmão, tem momento da vida da gente que a gente começa a relaxar. Deus está no controle, Deus está comigo porque eu tenho uma história aí e tal. Deus começa a puxar as coisas. Você, meu Deus, como está acontecendo? Está na hora de orar, está na hora de moldar o vaso, está na hora de mostrar para o vaso que controla a vida desse vaso, desse jovem, sou eu, não é você. Você pode gastar dinheiro com a passagem para Tarsis, que não era barata na época, você vai ter despesa no seu cartão, você vai ter prejuízo, vai perder tempo, mas eu vou mostrar a você que eu sou o seu Deus, sou eu que governo. Não há nada, não há servos que me dá opinião, porque todo mundo está preso ao tempo, mas eu não estou preso ao tempo. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Alfa, primeira letra do alfabeto grego, ômega, a última letra do alfabeto grego, ou seja, no começo eu estou, e no fim eu estou, e por isso que eu estreito você para a barriga da baleia, porque você vai orar. Estreito, estava lá Jonas, Senhor meu Deus, oh coisa linda. Escritor chamado Thompson, eu queria destacar, afirma que todo lugar é apropriado para a oração, desde uma igreja com belos vitrais, até uma caverna escura ou no fundo do mar. Deus chama você. Observem a afirmação de Jonas, ele diz: tu me respondeste do fundo do mundo dos mortos. Qualquer lugar profundo para os hebreus, irmãos, é o lugar dos mortos, o Sheol. Qualquer coisa que é profunda, a caverna, o fundo do mar, eles traduzem como o mundo dos mortos. Veja, eu pergunto a vocês nessa noite: qual é o lugar que você está, Jonas, nessa noite? Aonde você está? Eu quis, pastor, viver a minha vida. Pastor, as minhas coisas estão todas assim, mas eu não busquei mais ao Senhor. Jonas, há uma esperança, porque o Salmo 50, verso 15 diz: invoca-me num dia da angústia, e o Senhor diz: eu te livrarei e tu me glorificarás. O Senhor te manda para o estreito, mas ao mesmo tempo Ele está nesse estreito. Você pode dizer amém, meus irmãos? E aí Jonas continua a sua oração no verso 3, olha que ele diz: tu me atiraste num abismo, bem no fundo do mar, ali as águas me cercavam por todos os lados, e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Observe o entendimento do estreito agora em Jonas. Ele não diz que foram os marinheiros que lhe jogou no mar, ele fala assim: tu me atiraste no abismo. Jonas, ele não atribuía a sua experiência ao acaso. Foi o Senhor que fez, não foi? Já sei que foi o Senhor que fez isso. O Senhor está me chamando, eu sei porque Ele está me chamando. Essa tristeza, essa inquietação, eu já sei. Eu estou com um bilhetinho de Tarsis, e Ele está chamando, e ele começa a puxar o tapete. Então ele fala tudo isso que está acontecendo, na sua consciência, está dizendo assim: eu estou aqui por um preço que eu desobedeci. Então ele vê nas circunstâncias a mão proveniente de Deus, disciplinando para a própria restauração. Jonas, que está sendo disciplinado, ele diz assim: todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Ou seja, ele está sentindo a força das ondas, ele está numa posição inquieta, desconfortável, mas ele está entendendo: eu estou sofrendo isso
porque o Senhor está colocando os pingos nos is. Irmão, a gente precisa, sabia? Eu acho que o protestantismo brasileiro precisa desse pingo nos is. Muita gente agarrando em coisas, né? A gente, né? Agarrando em coisas. Aí Deus tira as coisas. É a hora dos pingos nos is. Hernani Dias, ele vai dizer sobre esse versículo: Deus nos lança no abismo dos mares revoltos para reconhecermos a profundidade da nossa rebeldia. Olha que coisa interessante. Jonas só veio saber da sua rebeldia em oração dentro do grande peixe. Eu fui rebelde ao plano dele. Eu fui rebelde, eu queria que ele estivesse nos meus planos e nunca abençoar a Nínive. Eu queria que ele tivesse, eu não quis. Ele reconhece a sua rebeldia. Irmãos, Deus corrige os seus filhos. Eu não creio no evangelho que passa a mão sobre nós. Não, fica tranquilo, você está bem. Não, eu creio no evangelho que mostra quem nós somos. Veja, Hebreus capítulo 12, verso 8, a Bíblia diz isso, olha: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Olha o que o escritor de Hebreus diz: se você não está sendo inquietado pela mão de Deus, alguma coisa está errada. Ele está dizendo, se você é dele, acabou. É como diz aí no mundo do crime, né? Perdeu. Se o Espírito Santo está em nós, meus irmãos, quando nós estivermos na nossa rebeldia, ele vai puxar, porque a Bíblia diz que ele disciplina. Puxa, venha para cá, meu jovem, o pingo está aqui, diferente do seu Jonas, abre seu coração. Veja que confissão dolorosa. Olha que ele fala no verso 4: pensei que havia sido jogado fora da tua presença, e que não tornaria a ver o teu santo templo. Observe, Jonas tentou fugir da presença de Deus, agora lamenta por ter sido lançado da sua presença. Olha como estreito é bom, irmãos. Veja que ele tenta fugir da presença de Deus, e quando ele está no estreito, ele lamenta. Olha, eu estou aqui lamentando, eu estou aqui pensando na tua presença, eu estou doido para ver o teu templo. Um templo significa adoração, leitura, sacrifício. Então eu estou louco para adorar o teu nome. Veja como estreita é coisa boa na ótica de Deus. Para mim não é, mas veja que ele vai mexer com a nossa estrutura, e nós começamos a aprender que o U tem que ficar lá, na última vaga lá. Eu estou aqui no ultra U, mas o I é dele. Amém, meus irmãos? Veja, observe, Jonas tentou fugir da presença de Deus, agora ele lamenta. Copiando aqui o Hernani Dias, ele diz: não existe nada perigoso do que Deus nos entregar a nós mesmos e nos dar o que procuramos na loucura da nossa rebeldia. Olha que pensamento aqui do Hernani Dias. Não há nada tão perigoso. Você quer fazer aquilo, está teimoso, está teimosa. Eu, pastor Sandro, eu quero fazer porque eu quero, sem orar, sem esperar em Deus. Aí eu vá, você quer? Vá. A gente arrebenta a cara, mas ele é pai. Não sei se eu já contei aqui, eu esqueço. Já contei aqui do pastor Gustavo. O pastor Gustavo, com 12 anos, pediu alguma coisa à mãe. Não lembro como é a história praticamente. A mãe disse que não a ele. Não, vou-me embora. Aí a mãe disse: vá. Ele pegou uma bolsinha, colocou um biscoito recheado, porque a estrutura dele é boa. Ele colocou um biscoito recheado, 2 todinhos, colocou a bolsa nas costas. Ele: vamos embora. Ele esperava que ela falasse: ei, vai para onde? Ele passou pela porta, e a mãe
Passou pelo portão, ele disse: vai me chamar não, é? Foi pela calçada, não, acho que ela vai gritar. Foi embora. E ele: e agora? Aí foi jogar bola com os amigos à tarde, jogando bola, sei o que tal. E o dia foi embora, os amiguinhos começaram a ir embora. O biscoito dele recheado, treloso, já tinha acabado. O todinho já era. Ele disse: e agora? Os amigos foi tudo jantar, vou fazer o quê? Não tem outro lugar não, irmã. Vai voltar. Lá vem ele. Quando ele chega, a mãe: voltou, meu filho? Ah, ele voltou, gente. Lá vai ele, veio. Não tem outro lugar. Depois ele perguntou à mãe: mãe, por que você não me chamou? Porque eu sei, meu filho, que você não tem outro lugar para ir. Eu sei que você vai voltar. Deus às vezes permite. Eu quero fazer a minha vontade, eu vou fazer dessa forma, deixa comigo. A gente até usa a justificativa que Deus está no negócio. Quantas meninas quebraram a cara namorando com os caras carnais? Não, Deus vai dar um jeito, Deus vai consertar, Deus está comigo. E Deus avisa pelos pais, avisa pelas coleguinhas: esse cara não presta. Não, amor, é um pãozinho. Tem outra linguagem agora que a Ana Carla me ensinou, que eu esqueci. Zoom, é uma coisa assim. É uma coisinha. Quebra a cara. Deus deixa, vá, chore. Agora vem agora e aprenda que os pingos é no i e não no u. Vocês foram chamados, Deus fala conosco, para estar debaixo da mão dEle, obedecendo a sua palavra. E obedecendo a sua palavra seremos felizes, irmãos, porque a palavra dEle nos dá vida. Então eu quero chamar a atenção de vocês para os versos seguintes. Veja, verso 5. Olha que ele vai narrar o que ele passou e o momento que ele começou a orar. Preste atenção, olha lá, verso 5: as águas vieram sobre mim e me sufocaram, o mar me cobriu completamente, e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Adam Clarke, que é um comentarista muito antigo, ele vê uma coisa interessante aqui que eu queria mostrar para os irmãos. Veja, enquanto o grande peixe está se movimentando por causa de suas necessidades, Jonas está lá, sendo guiado. Tudo que está acontecendo com ele, plantas marinhas, enrolando, é a comida do peixão. O peixão está na dele, e Jonas está sendo levado pelo grande peixe. Ele come as matinhos, enrola o cabelo de Jonas. Veja que coisa interessante como Deus ensina. Jonas não queria ir para uma Nínive, agora estava sendo levado por todos os lados e ele não podia fazer nada. O peixão: acho que eu vou ali no Guanabara aquático. E Jonas perdeu o controle. O bichinho que tinha todo o controle da vida, que controlava tudo, agora não tem o que controlar. Joga-se em cima dele tudo que o cara comeu. Lá vem planta na cabeça, não tem o que fazer. Irmãos, eu creio nesse Deus que faz isso com a gente, sabe? Vai batendo no teimoso. O boizinho, quando vai colocar lá o peso lá da carroça, no começo ele não gosta, daqui a pouco está adaptado. Deus, ele estreita, como estreitou Jonas. Você não quer ir para Nínive, meu filho? Muito bem, você vai passear no marzinho, o grande peixe vai comer à vontade e você vai só receber aí embaixo, vai triturar. Olha isso, a função aí. O verso 6, o profeta continua a ser levado pelo grande peixe. Olha o que ele diz: desci até a raiz das montanhas, desci à terra que tem um portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor, meu Deus. Veja, a ideia é que o peixe, ao procurar sua comida, ele foi nas profundezas, e Jonas ali: meu Deus, olha o lugar que eu estou indo. O Wisber, um escritor, comentarista, ele afirma que quando o indivíduo dá as costas para Deus,
a única direção a seguir é para baixo. Observe uma coisa, irmão, Jonas não estava, veja, observe uma coisa, Jonas estava enterrado vivo no ventre de um grande peixe nas profundezas do mar. Enterrado ele estava, literalmente falando. Ninguém chegou tão profundo como ele, vivo, ao mesmo tempo morto, por causa da desobediência. Eu não sei como você está, quem sabe amanhã sou eu. Está viva, mas ao mesmo tempo está distante do teu Pai, do teu Criador, cada vez mais para baixo. E Deus mostrando a você até onde você vai, Jonas. Olha aqui, sou eu que controlo. Foi nesse estreito que Deus estava colocando os pingos nos is. E foi nesse momento, veja, depois que ele viu isso, que ele não tinha controle sobre nada, olha o verso 7. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Nesse momento, Jonas, num estreito que ele estava, ele lembra do Senhor. Mas o que de fato Jonas lembrou? Veja a expressão ali, ó, santo templo, está vendo ali? Provavelmente Jonas lembrou das palavras de Salomão, quando Salomão foi consagrar o templo, e Salomão falou assim: toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo dessa casa. Então os hebreus, os judeus, até o mundo árabe, eles têm esse costume de olhar, de apontar para a direção do templo e assim orar a Deus, por causa dessa cultura que Salomão diz: onde o teu povo estiver passando em perigo e reconhecer a sua chaga, ele levantando as mãos para a direção do templo, o Senhor vai curar. Jonas, talvez, ele lembra desse texto, e aí ele lembra do templo, e lá no estreito, ele clama ao Senhor e pede misericórdia, meus irmãos. Ele se apegou com a palavra, lembrou do Senhor. Verso 8, Jonas disse: aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Aqui temos uma lição. Apesar que a gente não sabe qual foi a ideia, assim, não há um consenso, qual é a ideia de Jonas ao trazer na sua oração a informação da idolatria. Mas a gente pode trazer uma ideia. O que é interessante é que Jonas fala de infidelidade ligada à idolatria, sendo ele mesmo foi infiel. Ele diz: olha, aqueles que adoram ídolos são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. E ele tinha acabado de ser infiel. O que nós podemos tirar disso? Que existem idolatrias, como a Bíblia diz, né? Que não é somente um ídolo, é o nosso orgulho. Quando Jonas diz não para Deus e vai para a Espanha, é um ídolo, ele está amando a si mesmo. É tanto que quando ele vai pregar lá, ele está preocupado com a imagem dele. Não, vou pregar aqui, mas tomara que ninguém se converta. Converteu todo mundo. A nossa imagem é um ídolo. Se a gente não tiver cuidado, é mais importante do que Deus. Se eu não tiver cuidado, irmãos, eu vou me engabar mais da pregação do que meu Deus que eu prego. Se eu não tiver cuidado, eu vou me engabar mais da minha voz que eu estou cantando, mais do que aquele que está recebendo a canção. Porque eu tenho aqui um ídolo chamado eu, orgulho. Eu gosto do alisado, eu gosto que fala assim: eita, homem de Deus. Eu gosto dessa coisa, o homem aqui está aqui, o orgulho. Isso pode ser idolatria. Idolatria, irmãos, é tudo aquilo que tira Deus de receber a glória dele. Então nesse momento talvez Jonas reconhece: olha, eu construí esse ídolo eu mesmo, e por isso saí dos teus planos. Mas aí ele reage, assim eu estou terminando. Ele reage e diz: mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios, e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Irmãos, eu quero terminar, porque aqui tem muita riqueza, aqui no verso 9. Aqui temos uma declaração de entrega. Lá no peixe, quando ele ora, é um checkmate. Aqui,
Checkmate. Não tem para onde ir. Quem gosta de jogar de xadrez, sabe que checkmate é quando o rei não tem para onde ir. Ou seja, aqueles quadradinhos, se ele pisar num quadrado ao lado, tem alguém que mata. Se pisar do outro lado, é checkmate. O rei não se movimenta mais. Perdeu. Aqui ele perdeu. Aqui ele está entregue. Quem está me levando é o peixe. Estou na dependência. E aqui ele reconhece: miserável eu sou. Eu quero voltar. Eu vou cantar louvores. É como se ele estivesse saindo do trono. Vou sair de cena, o meu eu. Eu vou te colocar, meu Deus, aqui, num lugar que o Senhor é para estar. E aí ele usa a linguagem: eu vou cantar para ti que está sentado agora no meu trono, e sacrifícios, culto, eu vou dar o meu culto a ti, eu vou te adorar. E aí, meus irmãos, ele fala além disso, ó, vou cumprir o que prometi. O que foi que ele prometeu? Ele prometeu a Deus como profeta: eu vou levar a tua mensagem para onde o Senhor me mandar. Quando ele sai do plano de Deus, ele quebra o voto de profeta, e agora ele diz: eu vou cumprir meu voto, eu vou para onde o Senhor me mandou. E para terminar, veja o que ele vai dizer aqui, ó. Veja que conclusão bonita. A salvação vem de quem, irmãos? Vem de quem? Na outra versão tem: a salvação pertence ao Senhor. Com isso, Jonas reconhece que o plano de Deus em salvar Nínive pertence ao Senhor. Não podemos interferir nos desejos de Deus. Quando Deus falou para Jonas no capítulo 2, verso 1: olha, eu quero que você pregue a Nínive. Aí Jonas: não concordo, porque eu sei que o Senhor é cheio de misericórdia, que ele vai falar isso lá no capítulo 4, eu sei que o Senhor é cheio de misericórdia, não vou pregar não, porque aquele povo não é para ser salvo. Aí Deus diz para ele, aqui ele fala: a salvação é dele, e não é minha a salvação, ou seja, é ele que quer, o plano é dele. A salvação pertence a ele, isso pertence à sua caneta, isso pertence à sua voz. Então, homem pecador, mulher pecadora, fique na posição de servo, deixa que o teu Senhor vai governar, seja submisso à sua vontade, não entre no expediente que é dele. Quem muda as pessoas é ele, quem governa os corações é ele. Não queira fazer que as pessoas entrem no seu controle. Tem coisas que a gente não sabe controlar mais. Entrega a ele. Ele quer que você ore, porque tudo pertence a ele. A salvação é dele. Eu sei que a gente fica triste, estressado, porque as coisas saem do controle, a gente não muda pessoas, mas ele muda as pessoas. Jonas não queria que aquele povo de Nínive se convertesse, mas Deus queria, e foi da maneira dele. É tanto que Jonas, veja no verso 10, ele volta ao plano. Pode mostrar no verso 10, ele volta ao plano. Então o Senhor deu a ordem ao peixe. Veja que o peixe estava controlado por Deus. Ei, bichinho, joga esse rapaz lá na praia. Então Jonas é vomitado. Veja que chegada bonita, brilhante. Ele é vomitado na praia. Veja que agora, meus irmãos, Jonas, ele vai cumprir, pertence a ele, não pertence a mim. Por mim, morria todo mundo no inferno, esse povo aqui, mas eu vou obedecer. Ele passa o dia pregando, talvez achando assim: vou pregar uma mensagem qualquer aqui, sou eu que estou dizendo, né? Ele prega uma coisinha lá, em um dia todo mundo se converte, até os animais fizeram jejum. Aí Jonas: não acredito, todo mundo se converte. Pensa um profeta rebelde, é a gente mesmo, mas ele cumpriu. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É preciso que se diga essa história, que a vontade de Jonas não era estar ali, mas essa história nos mostra que servos não podem interferir nos planos do Senhor, porque o pingo está no i, e esse pingo é para distinguir: tu és servo e eu sou Senhor. Jó, ele declarou no deserto: bem sei
que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Talvez Deus siga coisas que você está desejando, porque está na vontade dele, mas talvez ele siga outro plano. Ele desmancha o quebra-cabeça. Ei, chora aí, jovem, chora. Eu tenho algo melhor para você, a minha vontade. Senhor, está na minha... Não está na sua mão não. Senhor, vou pegar meu marido e vou fazer de tudo, colocar na igreja para tocar o piano, para tocar a bateria, porque aí ele está próximo. Deus não precisa de ajuda de ninguém para transformar pessoas. Não precisa. Olha, deixa eu falar aqui para terminar. Eu estou lendo aqui um movimento missionário na história do mundo. Aí quando a igreja, quando, o império trouxe a igreja para ela, a igreja era sustentada pelo império. É tanto que o Brasil, que a igreja na frota espanhola, portuguesa, a igreja estava dentro. E os padres, os líderes eram sustentados pela igreja. Então o mundo estava conquistando e a igreja estava no meio. E os reis tinha essa metodologia que só podia conquistar se a igreja abençoasse. Então a igreja estava junto. Mas quando chegou o período do iluminismo, o Estado começa a olhar para a igreja aí. Não queremos mais você por perto. Jogaram a igreja. Ei, vamos desligar. Morreu, a religião vai morrer agora, porque o Estado não vai manter mais a religião. E aí os escritores começaram a escrever: a igreja vai morrer, vai ser extinta, não haverá mais igreja no mundo, porque o Estado não vai mais pagar. Morreu a igreja? Alguma igreja é sustentada aqui no Brasil pelo governo? Talvez na Inglaterra ainda tenha, mas a igreja, talvez ela dissesse: e agora, como vai ser a gente? O governo vai nos ajudar mais. O governo espanhol faliu, o governo português faliu, e aí vem esse movimento intelectual que tirou a igreja do centro, e agora vai acabar o cristianismo? Não acabou. Pelo contrário, foi o maior movimento missionário da história. Os moravianos, os pietistas da Alemanha começaram a evangelizar com o próprio bolso. E até hoje Deus sustenta. Sabe por quê? Porque é Ele que comanda, é Ele que muda. Ninguém pode transformar Deus em um menino. Ninguém pode dizer assim: não vai ser desse jeito. Não. Deus quebra os grilhões de coração e faz a vontade dele. Deus está no controle da família. Deus está no controle dos meus planos. Quando eu estou debaixo da obediência dele, Deus está no controle, sabe? Deus está no controle. Volta para Nínive, volta para a praia, volta para o plano, deixa a Espanha para lá, vem para cá, anda na presença dele, não vai faltar nada, a vontade dele será cumprida.